Paz do Senhor Jesus, mais um ensinamento da palavra de Deus, vamos aprender a servir a Deus e fazer o que é certo diante da palavra de Deus. Como eu já disse anteriormente em outros vídeos, a Bíblia pode ser interpretada como um livro e ela é espiritual, e nós sabemos, para quem serve a Deus, ela é espiritual, é um livro espiritual, então ela não é discernida. Por que hoje os teólogos estão fazendo confusão com a Bíblia? Porque eles estão discernindo a Bíblia da maneira como ela é, e a vida espiritual é diferente, está entendendo? O próprio Paulo falou, né? A minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, é a sabedoria da Bíblia. Pode ver, a Bíblia é um livro tremendo, escrito poderosamente, com uma sabedoria muito grande, entendeu? Foram transformando ela depois, escrevendo ela melhor, mas as palavras em si, o significado delas continua o mesmo, mas ela é um nível espiritual. Nós vamos falar sobre o batismo. Batismo, que tipo de batismo que a Bíblia aprova, que a Bíblia diz que é o certo? Qual é o batismo? Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 16, está falando ali sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizar, Jesus foi batizar por quem? Por João Batista. João Batista na época estava batizando no Rio Jordão, a Bíblia diz, né? E ali ele foi batizado. Ele foi batizado nas águas do Jordão, certo? No Rio Jordão ele foi batizado. Aí, se você prestar atenção em Mateus capítulo 28, versículo 19, agora vem a orientação de Jesus. Jesus não mudou o batismo, Jesus continuou o batismo, seguindo o batismo de João Batista. Se for analisar, em nome de quem que João Batista batizava? Presta atenção. Jesus disse assim, ide por todas as nações, ensinando-as, batizando-as. Como é que é o batismo que Jesus ensinou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que Jesus deixou para nós, esse ensinamento que Jesus disse para nós fazer, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe alguém que, como segue Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que Pedro batizou em nome de Jesus. Agora, você presta atenção, eu vou explicar para você o que aconteceu ali com Pedro. Por exemplo, uma comparação, alguém diz assim: pastor, você vai estar no culto nessa noite? Em nome de Jesus eu vou estar, entendeu? Você vai para tal lugar? Em nome de Jesus eu vou estar. A pessoa que tem a fé em Deus, ela sempre coloca em nome de Jesus, entendeu? Vai expulsar um demônio em nome de Jesus, vai orar por um doente, em nome de Jesus está curado. E na época Pedro usou essa expressão, em nome de Jesus. Vou explicar por quê. Que batismo Jesus foi batizado então? Então Jesus tinha que mudar o batismo? João Batista estava batizando de uma maneira e Jesus agora veio batizando da maneira que ele ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso quer dizer que o quê? Pedro foi rebelde. Tem duas opções. Ou Pedro usou essa expressão, está curado em nome de Jesus, está batizado em nome de Jesus, ou ele foi rebelde. Na minha opinião, Pedro usou essa expressão: olha, vocês estão batizados em nome de Jesus, mas o batismo que ele fez foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês sabem que Pedro era um homem usado muito por Deus. A Bíblia diz que a unção do Espírito Santo era tão grande na vida de Pedro, que onde ele passava, as sombras curavam os doentes. E vem me dizer que uma pessoa dessa vai fazer errado? Não existe. A pessoa que tem o Espírito Santo não faz errado, entendeu? Então esse batismo que muitos nossa igreja batiza em nome de Jesus, porque Pedro batizou em nome de Jesus. O único nome que existe é o nome de Jesus. Não, o batismo que Jesus ensinou, Mateus 28, 19, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro detalhe é o lugar. Eu me lembro, há 20 anos atrás, era difícil a igreja que batizava dentro da igreja, em piscina, em tanque, banheira, chuveiro, era no rio. 20 anos atrás, batizava no rio. E por que agora? A igreja foi lá, fez um tanque lá. O importante é a água. Não, peraí. O batismo, a Bíblia diz, tem que passar pela lavagem da água. No momento que a pessoa entra na água, entendeu? Os pecados dela ficam na água. E quando ela sai da água, ela sai sem pecado. Isso só vai entender quem é espiritual, tá?
Só vai entender. Por isso que a Bíblia diz que o batismo também é a lavagem, tem que passar, porque não é, tem que nascer da água e do Espírito, entendeu? Tem que nascer, sair da água ali e sair uma nova pessoa. Agora eu faço uma pergunta para você. Tem 20 irmãos para batizar dentro do tanque. O primeiro vai lá, sai de lá, o pecado dele ficou na água, sai de lá ali. E o segundo? E o segundo para frente, e o último, você já parou para pensar o último? Como é que vai sair? Vai sair com o pecado de todos os outros. Por isso que a Bíblia diz, Jordão significa águas correntes, tem que estar correndo a água, está entendendo? Por isso que tem que ser no rio. O rio, você entrou lá, saiu e a água vai embora. Por que Jesus não fez o batismo, não foi batizar no tanque de Betesda então? Jesus podia fazer o batismo no tanque de Betesda, não podia? Tinha o tanque de Betesda na época que o anjo usava para fazer milagre lá. Por que Jesus não foi? Ele foi no Rio Jordão, porque é para batizar na água, é para batizar no rio de águas correntes. É o que a Bíblia diz. Só que hoje os pastores é capaz que vamos levar, a água é muito suja, muito poluída, levar os irmãos lá e quem disse que nós vamos tomar banho? Postei alguns dias atrás uma foto de um batismo que nós fizemos e tinha chovido, e eu não cancelo o batismo por causa de chuva, no São de Açúcar, né? E fomos lá e a água estava suja, coloquei lá. Aí um abençoado lá falou para mim, por que não pediu um tanque batismal de uma igreja para batizar? Foi batizar com a água suja. E quem disse que nós fomos tomar banho? Na hora que nós fizemos a oração dentro do rio, a água ficou limpa, ficou branquinha espiritualmente, porque nós precisamos da água espiritual, não a água material. E é onde que eles estão se enganando. Ó, você que foi batizado em tanque aí, ó, toma cuidado. Analise bem se o teu batismo valeu, tá? Analise, faz aí um exame na tua vida espiritual, se valeu o batismo ou não, entendeu? E é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja que batiza é em nome dos mortos. E a Bíblia fala lá que será daqueles que se batizam em nome dos mortos. Em Coríntios, se não me falha a memória. Então são detalhes, irmão, importantes para a nossa vida espiritual. Não adianta, mas um pouquinho, não, peraí, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você obedece 9 mandamentos e deixa um de fora, de nada vale o sacrifício do 9. Vamos servir a Deus, é tão facinho, vai lá no rio, pastor. Ô pastor, leva teus fiéis lá no rio, batiza lá. Vai, mas é longe, vai. Aqui, ó, você precisa ver aqui na beira da praia, aqui não acha rio. Achemos lá no meio, coisa mais linda, o rio lá, que a água chega a ser verdinha. É ruim para chegar lá, é cheio de buraco a estrada, mas nós vamos lá e batizamos lá, como Jesus fala, para cumprir a palavra de Deus. Ou cumprimos ou não cumprimos. Então nós vamos lá cumprir para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.